Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez no tempo da Quaresma, e é o tempo de preparação para a grande celebração da nossa fé. A maior celebração é esta que nós iniciamos um período de 40 dias, isso aí, o Quaresma, 40 anos no deserto, depois do fogo, 40 dias que Jesus ficou lá no deserto. O número 40 na Bíblia é simbólico, mais do que querer transmitir uma exatidão, é para dizer 40 é o tempo necessário para que haja uma renovação, uma transformação da nossa vida. Nós já sabemos que 40 dias para a gente é pouco, não é verdade? Depois de 40 dias, se a gente for muito sincero, né? Com muito esforço a gente consegue dar uma coisa, a gente não lembra nada, passa 40 dias, a gente olha para a vida e diz: o que mudou? Isso é importante, que nós nos preocupemos no início desta Quaresma. E como eu disse, Quaresma é a preparação da Páscoa. Mas para celebrarmos verdadeiramente o grande sentido da Páscoa, é necessário que nós busquemos a cada tempo a nossa renovação, a nossa conversão, a mudança em nós daquilo que nós sabemos que não é o projeto de Deus para a nossa vida. A Quaresma, esse tempo litúrgico que a gente usa, os paramentos na cor roxa, que a gente não canta a glória, e nós não colocamos tantos enfeites na igreja, porque é um tempo chamado de sobriedade, é um tempo que nos convida à introspecção. Como é que eu vou reconhecer que algo na minha vida precisa ser mudado? É necessário fazer silêncio interior,
olhar para si mesmo. Então a quaresma esse tempo sóbrio, mas é também um tempo que eu costumo dizer de esperança, porque nós sabemos que ao final da quaresma nós estaremos celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Agora, para que esta vitória do pecado e da morte aconteça em nós, a gente precisa acolher a proposta da palavra de Deus, a proposta de Jesus para nós. Então agora eu vou focar um pouquinho no Evangelho que acabamos de ouvir, que é sempre o primeiro domingo da quaresma. Nós celebrávamos na semana passada a quarta-feira de cinzas, que dá início à quaresma. Aqui foi na quinta-feira, né, a celebração, mas sempre na quarta-feira de cinzas nós iniciamos a quaresma. O primeiro domingo da quaresma é sempre esse Evangelho que fala do que aconteceu com Jesus depois que ele foi batizado. Num determinado momento da sua vida, Jesus vai lá no Rio Jordão. João Batista está lá batizando. Jesus, ele é batizado por João nas águas do Rio Jordão. A primeira atitude de Jesus, ele vai para o deserto. É como se ele fosse para um retiro espiritual. E ali ele vai se preparar para iniciar aquilo que nós vamos chamar, os evangelistas, os estudiosos vão dizer, vida pública de Jesus. Vida pública são aqueles 3 anos em que, a partir do batismo, Jesus passa anunciando o Evangelho, fazendo as curas, expulsando os demônios. Mas Jesus não vai logo, estou batizado, agora eu vou. Não, primeiro ele vai se preparar. Ele vai ficar 40 dias lá no deserto. Só que, diz o Evangelho, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, mas o capeta está aí. Satanás está lá. E depois de um determinado momento, o diabo começa a tentar Jesus. Irmãos e irmãs, nós vamos entender qual é o verdadeiro sentido dos evangelistas nos trazerem esta recordação das tentações. Porque qual é o verdadeiro sentido deste Evangelho? É nos ajudar a refletir sobre as nossas opções, a nossa opção, o caminho que nós percorremos. E aí os evangelistas vão dizer que também Jesus, lá no início da sua caminhada, ele vai se deparar com algumas opções. O diabo vai mostrar para ele, tentar tirá-lo do caminho da obediência dos pais. O diabo vai mostrar para Jesus que não adianta vir com amor, que não adianta vir com simplicidade, que não adianta vir com misericórdia. Nas tentações que o diabo mostra para Jesus, dizendo: olha, se você quiser ser famoso, se você quiser ser reconhecido, se você quiser ter êxito, você tem que usar aquilo que eu estou te oferecendo, o caminho do poder, porque nessas tentações, aquela tentação ali, a proposta é: use o poder, tu não é filho de Deus, se tu é o filho de Deus, mostra, faz um espetáculo aí, que todo mundo vai acreditar. E Jesus sabe, porque procura ser fiel ao Pai, que nem no caminho de poder ele conduz a uma vida melhor. Jesus sabe que o poder domina as pessoas. E quem tem poder nunca se contenta com o poder que tem. Parece que precisa mais. E Jesus vai dizer para o diabo: não, esse não é o caminho que eu vou percorrer. O caminho que eu vou obedecer ao Pai não
poder. O outro caminho que o diabo mostra para Jesus é o caminho do acúmulo desmedido. Vou te dar tudo, todas as riquezas, todas as coisas ali, e você vai ser muito importante, você é muito reconhecido, terá muito poder econômico. Jesus mais uma vez vai dizer para o diabo, respondendo ao diabo com uma palavra de Deus, dizendo: a Escritura diz, primeiro, que não só de pão vive o homem. Ou seja, é claro que o homem precisa de pão, mas nós não podemos colocar as coisas materiais acima do projeto de Deus. Pois Jesus diz: não, não vai ser esse caminho. Jesus vai dizer para o diabo e diz assim: olha, se você se prostrar diante de mim que sou, e posso te dar toda a riqueza, todos os reinos, tudo que você vê será teu, é só você olhar isso. Jesus vai dizer, né? Adorarás somente o Senhor teu Deus. Ou seja, mais uma vez colocando a primazia de Deus acima dos bens, daquilo que é material. A terceira tentação será a tentação de fazer sinais prodigiosos, espetaculares. Faz aí um grande sinal, que aí todas as pessoas vão ficar admiradas e vão dizer: nossa. E Jesus vai mais uma vez dizer: não, esse não é o caminho que eu vou percorrer. Não tentarás esse caminho. Qual é a síntese das tentações de Jesus, que é um ensinamento para nós? E também nós, se Jesus foi tentado, essas tentações, na verdade, é como se fosse uma síntese daquilo que pode seduzir o nosso coração. Parece uma coisa muito boa, mas que ao final vão nos conduzir para um caminho distante de Deus, do projeto de Deus. A síntese de tudo isso é: assim como Jesus teve a coragem, resistiu às tentações, quem quiser ser discípulo de Jesus também precisa resistir às tentações. Aí a gente vai ver para a nossa vida. E é por isso que nós precisamos nos perguntar, então, nesse período quaresmal, sobretudo nesse início, aonde é que eu tenho me afastado de Deus? Que caminho eu tenho percorrido que tem me tornado um homem, uma mulher distante do projeto que Jesus veio trazer? Projeto de amor, de humildade, de doação, de generosidade, de misericórdia. Não imaginemos, irmãos e irmãs, que isso é algo que não nos atinge. Pelo contrário, nos atinge sim. Mas assim como Jesus, os evangelistas estão mostrando esse episódio para dizer, assim como Jesus se manteve firme, nós somos chamados também a nos mantermos firmes. Esse episódio das tentações nos faz recordar um outro trecho da Sagrada Escritura, porque lá no Antigo Testamento, a serpente, o diabo, a serpente simbolizada, seduz o homem e a mulher, dizendo: vocês não precisam de Deus. Se vocês comerem aqui uma metáfora, uma imagem do fruto da árvore da vida, vocês vão ser como Deus. O poder, a riqueza, a fama, os benefícios nos faz abandonar Deus e nos coloca a tentação de nos colocar no lugar de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu sei que é melhor. Eu tenho poder para fazer o que eu quero. Mas normalmente, quando nós nos afastamos de Deus, a gente cai no caminho de tristeza, de destruição, de morte. Essa atitude de Adão e Eva lá no paraíso
de ceder à tentação do diabo, fez com que aquele paraíso fosse destruído. Aí começa a morte, aí começa a mentira. A primeira coisa é a mentira. Não assumir a responsabilidade. Eu já descobri outras vezes. O Adão é Deus, ele não tem culpa. A mulher que não deu aí. A mulher diz, não, a culpa não é minha. E aí assim, quando nós vamos nos afastando de Deus, todo tipo de mentira, de maldade, depois do pecado de Adão e Eva, o Caim vai ficar invejoso, o irmão dele vai matar o irmão, vai destruir. Então, a Escritura Sagrada, que é uma catequese, ela nos deixa muito claro: quando nós nos afastamos de Deus, nada de bom pode acontecer com a humanidade. Quando nós nos afastamos de Deus, a gente parece estar seduzido. São coisas que parecem ser muito boas, mas que no final nos afastam do projeto de vida e abundância que Deus tem. Então a mensagem é muito clara. Jesus, ele inaugura, não como Deus, porque o diabo quer tentá-lo para dizer assim: para ti é fácil que é filho de Deus, né? Para ti é fácil. E Jesus não vai usar o poder e o peso que Jesus vai resistir ao diabo, não usando as atribuições de ser o Filho de Deus Altíssimo, mas ele vai resistir ao diabo usando a própria palavra de Deus, usando como qualquer ser humano tem a capacidade de fazer escolha. Assim como eu posso andar pelo caminho do mal, eu também posso andar pelo caminho do bem. É claro que essa escolha nem sempre é simples, nem sempre é fácil, mas todos nós temos, assim como Jesus, a capacidade de orientar a nossa vida para Deus. E quando nós orientamos a nossa vida para Deus, então nós estamos resistindo ao pecado, ao diabo, a Satanás. A quaresma, irmãos e irmãs, é justamente a oportunidade. Se eu não estou consciente do caminho que eu estou percorrendo, tão pouco eu sei para onde eu vou. A quaresma, por isso, é esse convite a nós olharmos para a nossa vida, a perceber o que em nós precisa ser mudado, transformado, para que haja uma verdadeira conversão. Conversão é mudança de rota. Se eu estou indo para longe do caminho de Deus, da proposta de Jesus, a quaresma me convida a olhar e dizer: nossa, eu estou indo por um caminho que é contrário ao amor, que é contrário à verdade, que é contrário à generosidade, à misericórdia. Aí eu preciso fazer uma opção de voltar para o caminho de Deus. Por isso a conversão, mudar a rota, voltar. O episódio das tentações de Jesus no início da quaresma é para dizer: nós, com a graça de Deus, temos também a capacidade de fazer as escolhas boas. Não é verdade que o diabo tem todo o poder sobre nós e, se ele quiser, ele não é verdade. Se nós buscarmos a força do Espírito Santo, se nós nos inspirarmos na vida de Jesus, nós também podemos dizer ao diabo: não, isso não é o que Deus quer para a minha vida, isso não vai me trazer vida em abundância. É por isso que esse texto é uma inspiração a nós buscarmos também a resistir a tudo aquilo que parece nos seduzir. É claro, eu desculpe, irmãos, já para encerrar, dizer assim: às vezes, quando a gente vê as caricaturas do diabo, Satanás é um bicho horroroso, velho lá, chifrudo, soltando fogo pela gente. Se o diabo vier me tentar assim, mas sai daí, vai embora, não, bicho feio, horroroso. Não, ele vai me tentar, o diabo, ele é o mestre das artimanhas, ele vai tentar me mostrar, me seduzir. Ele vai dizer:
Deus, revirando a cabeça. Não, isso aí não precisa, isso aí você pode. O diabo vai tentar nos seduzir, como tentou a Jesus, com coisas que não são ruins, mas que podem ser utilizadas de uma forma ruim quando nós colocamos ela como essencial na vida. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Todos nós precisamos de conversão. Assim, e o próprio São Lucas vai dizer, não é porque ela não existiu, não, é que depois tem que perguntar, não é? Jesus resistiu lá, o diabo disse, opa, esse cara aí não está fácil não, de convencer ele, mas eu vou voltar de novo. Vai voltar nos momentos da dificuldade, nos momentos da provação, porque ali a gente começa, né? O diabo vai dizer, viu? Que adianta ser bom? O mundo está dos espertos. Que adianta você ser justo? Todo mundo dá um jeitinho, esse não tem, né? Tá? Que adianta ser da verdade? Você vai ser perseguido pela verdade? Não, pode deixar de lado a verdade, pode contar. O diabo vai nos colocar para dizer, nos afastar do projeto. Mas Jesus evita, e essa é a maior inspiração para nós. E ele, buscando força no Espírito Santo e na palavra de Deus, porque toda vez que o diabo tenta, Jesus diz, a palavra de Deus diz isso. Olha a importância de nós, por isso que na missa, no primeiro momento, a gente se alimenta ainda da palavra de Deus. Toda a primeira parte da missa é palavra. É a primeira leitura, é o salmo que é a palavra de Deus, é a segunda leitura do Evangelho, para que nós também, alimentados pela palavra e pela força do Espírito Santo, quando vierem as tentações e elas virão, nós possamos também, assim como Jesus, dizer: não, eu quero ser obediente a Deus, eu quero ser obediente ao projeto do Pai. A Quaresma nos convida a olhar para a nossa vida, a fazer uma revisão e percebermos aonde nós precisamos nos converter para sermos mais parecidos com Jesus. Louvado seja